Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe mais uma partida aqui do Norway Chess 2020 e essa partida é fantástica aqui, foi jogada entre Ian Duda e Levon Aronian. E vamos dar uma olhada nessa partida então. O Ian Duda abre aqui com o peão do rei E4, E5 aqui pelo Aronian, cavalo em F3, cavalo C6, cavalo C3 e cavalo F6. Olha aí a abertura dos 4 cavalos. Bispo B5 atacando aqui o defensor do peão central. Cavalo D4 imediatamente reagindo, deixando o peão aqui de E5. E a partida seguiu com cavalo por D4. Rafael, não vale a pena capturar um peão aqui, cavalo por E5? Dá pra jogar, né? Dá pra jogar isso daqui, cavalo por E5. É uma abertura até conhecida, que é uma variante conhecida. Enfim, as pretas podem jogar simplesmente dama E7, fazendo pressão no cavalo e no peão central, né? Depois de, por exemplo, dama E7, cavalo F3, dá para seguir com cavalo por B5, eliminando aqui o par de bispos, cavalo por B5, e aí dama por E4, cheque, e as pretas têm um excelente desenvolvimento, né? Mas como é que resolve aqui o problema do peão do C7? Vamos lá, dama E2, por exemplo, podia seguir com dama E2, cheque, rei por E2 e aqui cavalo D5, né? Protegendo o peão do C7. Mas aí C4 vai atacar o cavalo e as brancas vão ganhar aqui o peão. Nada disso, aí A3 simplesmente está tudo certo, né? Então, se o cavalo voltar para C3, dá até para tomar o cavalo. E se capturar aqui em D5, abre ainda a coluna A. Um peão que era do canto vira um peão de uma coluna que não é do canto, né? E tudo mais, seria um ótimo desenvolvimento aqui para as negras, né? Par de bispos, boa estrutura de peões, as brancas têm uns peões meio esquisitos, né? Então seria muito bom para as negras isso. Por isso que aqui é possível jogar esse lance cavalo D4. Olha quanta análise aqui no lance 4, né? Então realmente para a gente poder entender, né, o que está acontecendo. Mas a partida seguiu com cavalo por D4, trocando peça, e por D4 o cavalo agora está atacado. E agora como é que vai fazer? Porque se o cavalo sair daí, o Aronian vai capturar o peão aqui de E4, portanto E5 atacando agora o cavalo do Aronian. D por C3, E por F6, e aqui dama por F6, capturando aí o peão. Temos D por C3 e agora dama em E5 cheque. Esse lance vem também com ataque sobre o bispo. E aqui as brancas podem escolher entre voltar com o bispo ou proteger aqui com a dama. A dama fica cravando a dama na coluna e portanto o bispo estaria salvo, né? Então a partida seguiu exatamente dessa forma, dama E2, dama por E2 cheque e aqui rei por E2. Rafael, não dava para ter capturado de bispo e depois dado roque? É que aqui eles já trocaram tantas peças que o Ian Duda está preferindo colocar o rei aí já para jogar, né? Então a partida seguiu agora com C6 atacando o bispo, bispo D3, D5, e essa posição aqui já foi jogada algumas vezes pelos grandes mestres, não tem nada de novo até agora. E agora torre em E1 foi jogado. Se eu não me engano, não é o lance mais jogado nessa posição. C4 aqui é o lance mais jogado na posição. Então torre 1 a gente já tem algo raro aí acontecendo. Bispo em D6 e agora bispo em F4. Olha que legal esse lance, né? Você pode falar assim, puxa, Rafael, Ian Duda pendurou peça. Dá para esperar um pouco mais de um grande mestre. Não, mas na verdade não, né? Aqui ele não está pendurando. Se bispo por F4, que não foi o lance jogado, rei F3 dá um cheque descoberto, né? E aí tá caindo o bispo na sequência, né? Então, bispo F4 não é uma pendurada de peça, né? É um lance que visa contestar aqui o bispo em D6, que estava atacando lá em H2, enfim, tá brigando aí por essa diagonal. A partida seguiu com rei E7, o Aronian faz a mesma coisa, vai colocar o rei no jogo e agora está protegendo o bispo. A partida seguiu com rei F3 cheque, né? Olha que legal, né? Você move o rei e dá cheque. É possível mexer o rei e dar cheque? Quando tem um cheque descoberto, né? Então, rei F3 cheque, aqui bispo E6 cobrindo e agora C4, indo para cima aí do centro. D por C4, bispo por C4, uma vez que o bispo E6 está cravado. Temos bispo por F4, rei por F4, olha que rei valente já, o rei aí no centro. Torre de A em D8, bispo por E6 e com isso o Ian Duda consegue isolar o peão aqui do Aronian. F por E6 e agora torre em E2, a torre segurando aqui a entrada na sétima horizontal do Aronian. Torre D4 cheque, rei G3, torre de H em D8, dobrando aí as torres na coluna D. Torre de A em E1, pressão total no ponto de E6. A torre de 8 em D6 protegendo e agora F4. Então fixando aqui esse peão na casa de E6, fica difícil agora o avanço. Rei em F6 foi jogado e agora rei F3.
H5, a torre aqui em E3, a torre D2, a torre na sétima, a torre de 1 e E2 cobrindo e agora a torre D1. Temos G3 segurando aqui o avanço do Aronian na ala do rei, G6 e agora a torre em E5, restringindo aqui, fixando esse peão, impedindo um lance como G5. Temos B6, impedindo aqui também torre em A5, agora B3, C5, C4, todo mundo avançando aí com os peões, A5, rei F2. E a gente tem aqui uma posição, esse final aí, bastante equilibrado, né? Aqui você pode dar as mãos já e oferecer empate e tal. Mas o Yanduda continua jogando, os dois jogadores, né, continuam aí brigando. O Yanduda provavelmente deve estar pensando, eu tenho uma estrutura melhor de peões, né, eu vou para cima desse peão fraco. E o Aronian deve estar pensando, eu tenho mais experiência do que o Yanduda, o meu rei está bem colocado também, vamos jogar isso aí. Então eles decidem continuar jogando, torre de 1 em D3, torre de 5 em E3 propondo as trocas, torre por E3, torre na sétima, torre D2 cheque, torre E2 cobrindo e protegendo o peão. E agora a torre D1, rei F3, A4, um lance interessante aí do Aronian, tentando danificar a estrutura de peões do Yanduda. Temos B por A4, o Yanduda aceita o desafio e agora torre C1, atacando o primeiro caco de peão, né? Aqui tem alguns cacos de peões na ala da dama, então torre C1 ataca o primeiro caco, e aqui torre E3 pelo Yanduda, ele resolve não ficar se agarrando aqui à rapadura, né? Não dá realmente para essa torre milagrosamente defender todos esses peões, né? Então o Yanduda prefere manobrar a torre para E3 de olho na casa de A3. Temos torre por C4, torre A3, agora a torre fica segurando a terceira horizontal e protegendo peões importantes e até, por que não, preparando o avanço do peão. Temos rei em F5, A5, B por A5, torre por A5, torre C3 cheque, rei em E2 e agora H4, a mesma manobra aqui na ala do rei agora, né, visando criar cacos de peões. Aí o Aronian, a partida segue com G por H4 e agora a gente tem esses cacos de peões na ala do rei. Rei por F4 aqui recuperando o peão e o Aronian agora tem peões passados aqui perigosíssimos, né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Rei D2 atacando a torre. Torre H3, olha só que curioso, né? A mesma configuração que estava aqui na ala da damas com a torre na coluna A, agora é o Aronian na coluna H. Temos torre por C5, torre por H2, cheque, rei E1. E aqui E5 avançando com o peão passado. Olha que final difícil. Olha essa posição, pessoal. Isso aqui é posição de estudo. Posição de estudo de finais, porque as brancas têm também um peão passado. Né? E aí você pode estar se perguntando por que o Aronian, então vamos lá, primeira coisa, por que o Aronian não capturou aqui agora em A2 e jogou esse lance E5, né? Se ele tivesse capturado aqui o torre por A2, viria a torre G5, né? E aí tá caindo esse peão de G6, as brancas ficam com um peão passado perigoso, na verdade as pretas também têm um peão passado, isso daqui muito provavelmente vai acabar dando empate, né? Então a partida seguiu de forma diferente, seguiu com E5, o Aronian buscando as chances. Temos torre C4 cheque, E4 avançando mais ainda com esse peão, torre em C6 atacando agora o peão de G6, rei em F3 avançando aí com o rei, torre em F6 cheque, rei em E3 e olha que posição difícil, por quê? Aqui o Aronian está ameaçando cheque, sequência de... Na verdade não é sequência de mate porque a torre está protegendo aqui a casa de F1, né? Mas está ameaçando cheque, torre F1, depois da troca das torres jogar rei D2 e promover o peão. Essa é a ameaça agora das negras, né? Então é difícil de defender isso, não dá para capturar o peão porque aí sim é sequência de checkmate, né? Então colocou aqui o Yanduda numa posição difícil. O que jogar aqui? Torre por G6 já vimos que não pode. Torre F1, será que é um bom lance? Não foi jogado na partida, mas aqui as pretas teriam torre por A2 renovando a ameaça do mate, né? E aí se rei D1, por exemplo, rei D3 renovando a ameaça do mate. E aí se rei E1, E3, olha só, tirando aqui a casa de fuga do rei, renovando a ameaça do mate. E aí não tem mesmo como evitar qualquer lance e as pretas vão dar checkmate na sequência. Então não adianta jogar aqui torre em F1 nessa posição. O que mais dá para jogar? Dá para jogar rei D1, vamos analisar isso daí depois no final aqui da partida. E na partida foi jogado rei em F1, né? Você tem que escolher aqui 50% de chance de dar certo. Rei F1 foi jogado, a partida seguiu com torre H1 cheque, tirando o rei aqui de perto da defesa da casa de promoção do peão. Agora esse final é todo em torno disso, né? As pretas vão tentar promover o peão passado.
Rei G2 atacando a torre, torre por H4, torre por G6, recuperando o peão, mas agora rei E2, o rei das negras, o rei do Aronian, está controlando a casa de promoção do peão, a posição é perigosa, rei G3 atacando a torre, torre H7, eu vou comentar esse lance depois, torre B6 aqui pelo Yanduda, e agora E3 avançando com o peão, torre B2 cheque, rei D1, torre B1 cheque, rei C2 atacando aí a torre, torre em A1 e agora torre F7, olha que instrutivo esse lance, que bonito, cortando o rei, agora a grande ameaça é a descida aí do peão, a partida seguiu com A4, o Yanduda vai avançando com o seu peão passado, E2, rei em G2, e agora como apoiar esse peão, como jogar esse final agora, mais uma posição difícil, se você quiser dar pause também, tentar aí pensar, né, num plano para vencer um final como esse, se é que dá para vencer de negras um final como esse. E dá sim, na verdade, se você encontrou rei D2 aí com a ideia de apoiar a promoção do peão, seria um ótimo lance. Mas a partida seguiu simplesmente com torre F5, aqui o Aronian vai para esse lance impedindo o avanço do peão. As brancas não podem agora jogar A5 por conta de torre por A5, né? E aí não dá para capturar a torre porque o peão promove na sequência. Então torre F5 foi jogado e a partida seguiu com torre A2 cheque, rei D3, torre A1 segurando a promoção do peão e agora rei E3. Olha que legal aqui essa manobra do Aronian. Então na verdade o rei agora fica protegendo aqui o peão, impedindo o rei do Yanduda se aproximar, e a manobra agora vai ser jogar com a torre na coluna D, jogar a torre lá em D1. E não tem como evitar isso, a partida seguiu com torre A3, cheque, rei E4, o rei continua aqui segurando a casa de F3, né? A torre está segurando a casa de F2, a partida seguiu com torre A1, e depois de torre D5, aqui o Yanduda abandonou a partida. Que final bonito, né? Aqui realmente não tem como evitar, né? Não adianta agora jogar rei F2, finalmente as brancas vão jogar F2, não adianta por conta de torre D1, atacando a torre, né? E aí se capturar a torre, o peão tá promovendo aí pra dama, né? Então aqui já não tem mais o que fazer. Se jogar torre E1, tentando impedir tudo isso, aí sim rei E3 de novo, né? Agora não tem mais cheque da torre nem nada, e aí acabou, né? As brancas jogam qualquer lance, rei G1, por exemplo, tanto faz. E aí torre D1 já seria o lance vencedor. Aqui atacando a torre não tem defesa, né? E se trocar, vitória aí das negras. Fantástico, né? Fantástico esse final. A gente vai analisar, estudar e vai aprender bastante sobre esse final daqui a pouquinho. Vamos olhar o relatório aqui primeiro do chess.com. E olha só, gente, o que é isso? 99,4% de precisão aí para o Aronian. Isso porque ele fez uma gafe, hein? Imagina se ele não tivesse cometido uma gafe. Isso significa que quase todos os lances dele aqui do Aronian foram os melhores lances segundo a engine do chess.com, né? E aqui 97,9% de precisão para o Yanduda. Então acho que o Aronian fez a coisa certa de continuar jogando, né? Ele é mais experiente mesmo, foi jogando esse final aí com muita técnica, né? E agora a gente viu uma gafe aqui, vamos olhar essa gafe, né? Ele estava vencendo, o Yanduda tinha oportunidade de empatar, mas pessoal, são finais muito difíceis, né? Vamos lá olhar algumas coisas, Bom, o primeiro ponto-chave aqui, ponto crítico dessa partida foi depois de rei E3 aqui, ameaçando então a sequência vencedora com torre H1. A gente viu que torre por G6 vai levar mate, a gente viu que torre F1 vai levar mate com sequência de mate depois de torre por A2, e a gente viu que rei F1 acabou não dando certo também. Então aqui rei D1, por incrível que pareça, mas por quê? Qual que é a diferença, né? Vamos lá, vamos desmistificar isso aí. Rei F1, depois do cheque aqui, olha lá, vamos ver como é que seguiu na partida. Cheque, rei G2, torre por H4, o rei tá longe da casa de promoção do peão, o rei aqui das brancas não tá mais conseguindo controlar, o rei das negras vai jogar aqui em E2 e vai avançar o peão. Então esse foi todo o problema aqui do Yanduda, né? Ele tinha 50% de chance de acertar nessa posição aqui, né? Ele escolheu essa, mas se ele joga rei D1, o rei continua controlando a casa de promoção do peão, né? Então aqui, ó, rei D1. Aí você fala o seguinte, mas aí dá pra tirar também, jogar a torre H1 e aí dá na mesma, né? Porque aqui também o rei sai da casa de promoção, mas é que aqui você fica dando cheque, né? Enfim, aliás, aqui quando der cheque o rei aqui consegue segurar, né, aqui na casa de D1, ou até mesmo jogar com o rei em B3 e apostar no peão passado. Também existem essas duas possibilidades, né? É um final bem difícil, mas é a possibilidade que as brancas têm aí de tentar empatar. Uma outra continuação aqui depois de rei D1 seria simplesmente torre por A2, né? Você pode
tá se perguntando isso também. Mas aí torre por G6, e aí as brancas também tem um peão passado perigoso. Torre A1 cheque, por exemplo, rei C2, torre H1, e aí torre em E6. E essa configuração ela é muito legal porque ela também empata. E por que agora, né? A torre fica fazendo pressão no peão. O rei, a qualquer momento, se essa torre sair daí, vai querer ficar segurando a casa de promoção do peão. Ó, por exemplo, torre por H4, rei D1. Ah, mas aí torre H1 cheque, rei C2. O problema todo é que o rei das negras não consegue avançar, né? Não consegue jogar um rei F3, por exemplo, que aí dá a casa de D2 para o rei. Não consegue jogar rei E2 porque aí está caindo o peão. E se tirar a torre daí, tem rei D1. Então as brancas seguram, né? Olha que bonito isso. Se jogar a torre A1, por exemplo, só segurar a torre na coluna E. Torre 8, torre F1, torre E7, torre A1, torre H7 também é uma possibilidade. Torre A2 cheque, rei D1. Olha lá, sempre fica nisso, né? O rei, quando toma cheque, vem para D1. Torre A1, rei C2. Torre F1, torre E7. E fica segurando nisso. As brancas seguram um empate aqui, né? Então rei D1 tinha que ter sido jogado. Agora, é claro, é um tema dificílimo, né? A gente viu aqui, existem inúmeras variantes, mas rei D1. Agora, vamos ver a gafe do Yanduda, do Aronian, porque ele estava ganho aqui depois de rei F1. As pretas estão ganhas. Torre H1 cheque, rei G2, torre por H4, torre por G6, perfeito. Rei E2 foi jogado, rei G3. E aí, nessa posição, o Aronian me joga o torre H7 e o Yanduda tinha a sequência de empate depois de torre H7. As pretas estão ganhas aqui, mas o lance correto é torre H5. Torre H5 ganha, torre H7 empata. Ah, Rafael, isso não existe, é muito sutil. Não tem diferença nenhuma, torre H5 ou torre H7. Torre H5 ganha e torre H7 empata. Por isso, pessoal, que quando eu vejo pessoal principiantes ou até mesmo jogadores intermediários, eu vou estudar abertura, eu tô perdendo muito, eu vou estudar abertura. É besteira, abertura, você tem que contar com a sorte do adversário fazer aquela abertura que você estudou e tal. Estudar finais é o que faz toda a diferença. Aqui a gente está no lance 51 e existe um lance que ganha e um lance que empata, né? Então o estudo de finais é essencial. E qual é a diferença desses dois lances? Torre H5 ganha porque não dá tempo das brancas jogarem A4, A5. Torre H7 empata porque as brancas poderiam ter jogado A4, A5 e criar o seu peão passado, né? Quer dizer, criar ameaças com esse peão passado. Então, depois de torre H7, que foi o lance jogado pelo Aronian, que foi a gafe, aqui o Yanduda tinha esse lance A4, tinha esse lance A4, A5, né? Não jogou. Vamos ver o que teria acontecido se ele jogasse isso. A4, E3, por exemplo, A5, torre H1, torre E6 pressionando o peão, torre A1 e aí A6. E aí, pessoal, nesse final, quando as brancas têm um peão aí na cesta horizontal, é empate. Vamos ver por quê. Rei D2, por exemplo, para passar o peão, torre D6 cheque, rei E1, rei F3 encostando no peão, torre A3 protegendo, torre B6, E2 cheque, por exemplo, rei G2, torre A1, e aí torre D6 simplesmente. Essa manobra é legal, né? Fica protegendo o peão e o rei não consegue sair. Olha só, o rei aqui segurando as casas na ala da dama, a torre segurando a saída do rei e aí é empate, né? Ah, mas aí torre D1, tudo bem, você só segura a torre aqui em E6, ó. Ah, mas agora dá para jogar rei D2, por exemplo. Não adianta, né? Aqui você joga A7 e tá tudo certo, né? A7, torre A1, torre D6. Aqui vai empatar também. Rei E1, por exemplo, torre D7 segurando o peão e aí vai empatar, né? Ou outra possibilidade aqui, ao invés de rei D2, seria torre A1 diretamente. E aí torre em D6 novamente, segurando aí a saída do rei. Olha que legal, né? Torre A2, torre E6, rei D1, torre D6, cheque, torre D2. Pronto, mas aí você pode trocar, então a magia do peão na cesta é essa, né? Dá pra você trocar, ó, torre por D2, cheque, rei por D2, A7. Então aí, depois de 1 promovendo para dama, A8 promovendo para dama e a gente também tem empate, né? Então em todas essas linhas a gente tem empate, por isso, pessoal, que torre H7 empata e torre H5 vence. Vamos ver com torre H5 se esse peão dispara? Não dispara, ó. Torre H5, por exemplo, A4, E3, seguindo como seguiu na partida, a diferença é que não tem mais A5. E aí as pretas ganham porque elas têm um tempo a mais, esse peão não vai chegar na cesta, ó. Então torre B6, por exemplo, a torre E5, torre B5 propondo as trocas. Aqui é o seguinte, né? Se tentar alguma outra coisa, torre B2 cheque, rei D1, torre B1 cheque, rei D2, torre B2 cheque, rei D3, torre B3 cheque, rei C2, e aí não tem mais cheque. Aí torre A3, por exemplo, E2 e aí acabou, né? Torre A2 cheque, rei D3, torre A3 cheque, rei C4 e acabou. Torre A1, E1 promovendo para a dama com vitória aí para as negras, né?
E aqui por isso que eu falei que nessa continuação torre B5. Aí você fala, ah, legal, as brancas também vão promover. Vamos ver isso aí. Torre por B5, A por B5, mas a mágica toda é que o rei está na diagonal da promoção do peão. Isso também em finais, pessoal. Isso é um padrão que faz toda a diferença. Quando o rei do adversário está na diagonal da casa da promoção do peão, pode ter certeza, você vai ganhar um tempo importantíssimo. Olha aqui, ó. Aqui faz toda a diferença, ó. Rei D3, B6, E2, B7. Legal, as pretas vão promover e as brancas também. Só que não, porque E1 promove, vem com cheque. Não dá tempo aqui das brancas promoverem. Depois de rei G2, dama E4, dando cheque e capturando o peão na sequência, né? Então por isso, pessoal, que torre H5 ganha e torre H7 empata, né? Mas na partida, né, o Aronian faz a torre H7 e o Ian Duda faz torre B6. Então aquilo, né? Torre B6 perde e A4 empata. Finais, né, pessoal? Finais, né? Tem que estudar. Entre na Academia Xadrez Brasil, lá tem vários cursos de finais, xadrezbrasil.com.br. Compre um livro de finais, estude finais, esquece esse negócio de abertura, tire isso da sua cabeça. A gente tá vendo aqui uma partida entre super grandes mestres, aonde por várias vezes os jogadores perderam a mão. Aí poderia ter acontecido aí um desastre para o Aronian, ou poderia ter acontecido uma reviravolta aí, um salvamento aí para o Ian Duda, né? Se salvar numa posição onde estava perdido, aproveitar o erro do Aronian e tal. Beleza, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!